Principais dúvidas que o pessoal sempre nos pergunta para quem realmente quer se tornar um consultor de alimentos 5K. Primeira delas, essa é a mais... se a gente tivesse que elencar, a dúvida mais solicitada é: sou inseguro, o que eu faço? O que fazer quando eu sou inseguro? E aí? E aí? Gente, vamos começar do princípio, né? Todos nós somos inseguros em alguma coisa. Todos nós. Seja uma insegurança para ter um relacionamento amoroso, seja uma insegurança para o profissional. Começamos por aí, né? Insegurança é normal do ser humano. Isso é um ponto que a gente tem que entender, não ficar se chicoteando achando que eu sou inseguro e esse é um problema meu e ninguém mais é inseguro e só eu sou assim. Não. Todos somos, alguns em determinadas áreas e outros em outras áreas. Isso aí. O que a gente precisa entender é da onde vem essa insegurança. Primeira coisa. É de algum trabalho que a gente fez e não ficou tão legal? É daqui um pouco do medo que a gente tem sobre o que as pessoas vão falar em relação ao que eu vou executar? Ou daqui um pouco é uma falta de confiança em si mesmo por achar que não está pronto para executar aquela determinada atividade? Então, a primeira coisa para quem é inseguro é entender o porquê que é inseguro. Então, eu sou inseguro em ir lá conversar com o cliente para oferecer o meu serviço. Mas por quê? Porque tu tem medo do que ele vai achar, tu tem medo de falar uma coisa errada, daqui a pouco tu não está preparado o suficiente para conversar com esse cliente. Então, o primeiro ponto é: entenda aonde que está, da onde que vem essa insegurança. Só assim tu vai conseguir resolver ela. Então, não tem como a gente resolver algo que a gente não sabe nem da onde que vem e por que ela existe. É verdade. Esse é o princípio. Entender de onde ela vem, entender que todo mundo é inseguro em alguma área e segundo, de onde vem essa insegurança, qual o motivo disso. E claro que não é fácil a gente entender o motivo da insegurança. Às vezes a gente tem que buscar lá na nossa cabecinha, lá na nossa consciência, da onde que vem essa insegurança. Pode ser inclusive uma crença lá da infância que a gente sofreu um bullying talvez, na escola diziam que a gente não conseguia fazer tal coisa, e isso se prolongou para o resto da vida e a gente fica com essa crença que a gente não é capaz. Mas, entendendo isso, vocês conseguem tratar e entender qual é o local que realmente, a área que realmente vocês se sentem inseguros e por quê. Então, é importante fazer essa reflexão. Muita gente acha que é perda de tempo. Eu vou parar e vou refletir. Não é perda de tempo, é se entender. O autoconhecimento ele nunca foi tão importante. E para a insegurança na consultoria, a mesma coisa. Primeiro a gente tem que se entender para que a gente possa, então, descobrir isso e ter uma solução adequada para essa insegurança. Isso aí. E aí, o próximo passo é justamente isso. Se eu já sei da onde que ela vem, entendo por que ela acontece, eu vou em busca da minha solução para essa insegurança. Se a minha insegurança é conversar com o cliente, oferecer o meu serviço, eu vou pensar em estratégias para reduzir isso. Então, eu vou estudar melhor o que eu vou falar com o cliente, daqui um pouco até mesmo decorar certas partes da fala. Eu vou estudar melhor sobre o cliente em si, sobre o negócio dele, sobre a empresa. Se ele me fizer alguma pergunta, eu vou saber responder. Então, se daqui um pouco a minha insegurança é falar nas redes sociais. Muitos consultores profissionais chegam até nós dizendo: gurias, a gente tem vergonha de falar nas redes sociais porque eu sou insegura para falar nas redes sociais. Então, começa aos pouquinhos. Começa fazendo um stories rapidinho, fazendo umas enquetes. Depois, daqui um pouco, tu muda para um stories mais demorado, com um pouco mais de vídeo. Enfim, começa aos poucos, começa a traçar estratégias que vão te ajudar a perder essa insegurança aos poucos. Porque, como a Caterine falou, a insegurança ela está intrínseca muitas vezes em nós. E não é fácil de perder assim. Só que a gente precisa começar. O que não dá é a gente simplesmente não fazer. Pela insegurança, pelo medo, né? Ou pela insegurança que a gente tem. Não se dá. Fato é, né, Latoya? Uma pessoa insegura não vai se tornar um consultor 5K. Não vai. Não tem jeito, gente. Então, tem que entender essa insegurança aí e buscar meios para que tu consiga reduzir o nível dessa insegurança. E aí também, né, bem importante, gente. Às vezes a gente ainda tá inseguro, mas o que importa é a gente não se bloquear. Não deixar que essa insegurança faça com que a gente deixe de fazer o que tem que ser feito. Eu tô me sentindo insegura de ir lá e apresentar meu serviço. Vai mesmo assim, porque na segunda vez que tu for, a insegurança vai ter diminuído um pouquinho. E aí, ao longo das vezes que tu vai lá,
vai diminuir mais ainda essa insegurança. Então, não se travem por isso. Entendam que isso existe, façam o melhor que vocês podem, mas não se bloqueiem em função disso. Isso aí. Não, e não pensem vocês que no início nós não éramos assim. Nós éramos, cada uma com a sua crença, cada uma com a sua insegurança, com o seu medo, que somos pessoas diferentes, mas nós éramos que nem vocês. Mas uma coisa que a gente colocou na cabeça é, se nós queremos chegar lá no consultor 5K, ou seja, o que for, nós precisamos burlar essa insegurança. A gente precisa passar ela. Ela tá ali, daqui um pouco ela tá até ali. Mas a gente já passou ela, a gente já nem olha mais para ela. E é isso que a gente precisa fazer com essa insegurança. Vai chegar um ponto que vocês vão chegar, esse ponto do consultor 5K, que vocês vão chegar e essa insegurança, ela vai existir e às vezes vocês vão rir dela. Como acontece comigo com a Caterine. Às vezes a gente sabe que o medo tá ali, que a insegurança tá ali, que tem tudo para dar errado. Mas a gente ri da insegurança, a gente ri do medo, a gente diz, não, a gente vai igual, a gente vai conseguir. Então, isso, gente, é libertador. E só um consultor 5K vai conseguir fazer isso. Então, se tu quer se tornar, não tem outro mistério. Tu vai deixar a insegurança e o medo ali atrás e vai correr em busca do que tu quer. E é um processo. É importante entender que é um processo. Não pensem que vocês estão indo para um lado errado porque ainda não perderam a insegurança. Não. É um processo que ele vai acontecer aos poucos. Não adianta a gente querer que a insegurança ela saia da noite para o dia. Não vai sair da noite para o dia, ela vai sair com a experiência. Ela vai sair com um tempo de prática, com vocês confiando mais em vocês mesmos. Então é um processo. Entendam em que ponto do processo vocês estão. E tenham consciência de onde vocês querem chegar. Porque assim vocês vão entender esse processo e vão conseguir ficar mais tranquilos. Porque às vezes a gente fica com aquela ansiedade de eu não consigo nunca ficar tranquila, não consigo nunca me sentir segura. Não consigo ter confiança quando eu vou falar com o cliente. É um processo, mas entendam em que ponto do processo vocês estão. E busquem ajuda. Vão junto com pessoas que já passaram por isso. É muito mais fácil. Se a gente tivesse um apoio, como a gente está dando para vocês lá no início, né, Latoé, nós teríamos muito mais facilidade do que como foi, né, sem apoio de alguém que já passou por isso. Nossa, gente, sem dúvida. A gente parece aquelas senhorinhas que dizem, na minha época. Pelo amor de Deus. Mas eu já quase entrei em depressão esse ano, fala isso. Mas é isso, né? Lá na nossa época, gente, há 7 anos atrás, até mais, né? Porque há 7 anos que a gente está com a consultoria, mas a gente iniciou um pouquinho antes. A insegurança, ela estava com a gente tinha 2 escolhas, 2 caminhos, ou ia ou não ia. A gente decidiu ir, porque nós éramos muito determinadas, muito comprometidas. E a gente sabia exatamente aonde a gente queria chegar. Então, vão nesse caminho, tá? Não pensem que a insegurança ela vai sair. Às vezes, bate um medinho, bate um frio na barriga, um nervoso, ainda bate. E olha que a gente ri da insegurança. Então, não pensem que isso não vai acontecer. Vai. Mas se a gente vai lá determinado, rumo ao que a gente quer conquistar, vai ser só mais uma insegurança ali do nosso lado e é isso. Não vai nos afetar. É isso aí. Quem está nos assistindo aí, conta pra gente, vocês têm insegurança? Como é que é isso para vocês? Em que momento dessa trajetória vocês estão? Já superaram, já passaram por um momento que vocês viram, realmente lá no início eu era insegura e agora eu me sinto mais segura. Seja em algum trabalho que foi realizado, seja para falar com alguém. Conta para nós aí nos comentários. Isso. Vamos colocando aí. A insegurança não tem, gente, todo mundo tem alguma crença, alguma insegurança em algum ponto da vida. Isso é fato. A gente só tem que saber trabalhar. Bom, enquanto o pessoal vai escrevendo aí, vai colocando se tem alguma insegurança, vamos para uma segunda pergunta. Na verdade é uma pergunta, mas é uma pergunta e não é uma pergunta. Que a pessoa coloca assim, quero ser consultor, mas as pessoas fantasiam a realidade. Gosto da forma como vocês abordam, que é uma forma realista, uma forma prática em relação à realidade da vida. Então, esse foi o questionamento da pessoa. Depois ela perguntou, vocês acham que eu consigo ser consultor? Vamos por partes, então, né? Primeira coisa, sim, gente. Tanto eu quanto a Caterine, a gente gosta de falar real para vocês. Quando a gente fala em mudança de mindset, quando a gente fala em postura,
em crenças, em inseguranças, em abandonar os medos. Isso é a realidade. A consultoria técnica é isso aqui. Mas nós temos que lembrar que a Latoya e a Caterine não nasceram engenheiras ou tecnólogas. Elas nasceram pessoas com sentimentos, com crenças e com outras coisas. Se a gente não trabalha isso, não vai ser a nossa formação que vai mudar isso lá no cliente. Então, sim, a gente aborda aqui a realidade. Qual é a realidade? A gente precisa se conhecer para conseguir atender melhor o cliente, para conseguir, né, ser um consultor 5K como a gente deseja. E tudo parte daí. Não adianta a gente achar que o conhecimento técnico é suficiente. Não é suficiente. Até porque se a gente for comparar duas pessoas com a mesma formação técnica, na teoria essas pessoas elas têm o mesmo conhecimento. E o que não tem de conhecimento se busca. Mas o que vai fazer diferença? Vai fazer diferença as relações de saber se comunicar dessa pessoa que vai buscar. Porque talvez se ela não tem um mindset aberto para busca de conhecimento, ela não vai conseguir ir lá e procurar um ex-colega que está trabalhando em uma empresa que sabe sobre aquele assunto, porque vai ficar com medo, porque vai ficar pensando, mas o que ele vai achar de mim? Então, é muito mais essa mudança de chave na cabeça, uma mudança interna para conseguir se desenvolver como pessoa e, consequentemente, como profissional. E muita gente acha que é só o profissional, né? E o profissional, a parte técnica, é só um pouquinho. É como se fosse um iceberg, né? É só a pontinha que muita gente enxerga. O que está por trás é muito além disso, é muito mais atitude. É muito mais se entender e saber lidar com as emoções, saber lidar com o que acontece internamente. E essa é a realidade, é por isso que a gente está passando para vocês. Porque um consultor 5K, ele precisa entender isso. Não acha que é só colocar técnico lá, a parte técnica vai dar certo. Assim não vai se tornar um consultor 5K. Não, e tem até uma história, eu e a Caterine, logo no início da nossa profissão como consultora de alimentos, nós participamos de um grupo de consultores de uma determinada instituição, onde a gente se reuniu, eram, sei lá, 40 consultoras, e nós éramos as mais novatas. Talvez a Caterine, tu vai lembrar, né, Caterine? Nós éramos as mais novatas, e tanto de formação técnica quanto na área da consultoria. Só que nós éramos as mais determinadas. A gente queria fazer tudo. A gente estava super motivada. Se o instrutor pedia para a gente fazer uma coisa, a gente ia lá e fazia melhor do que ele pedia, porque nós estávamos dedicadas àquilo, entregues àquela situação. E nós dava de 10-0 para as consultoras que estavam há 15 anos no mercado. Nossa, nós estávamos anos-luz delas, em vários aspectos. Mas isso quer dizer que nós éramos melhores tecnicamente? Não. Isso quer dizer que o nosso mindset estava totalmente adaptado àquela situação, que era se tornar consultoras de sucesso naquela época. Era conquistar todos os objetivos, todos os sonhos que a gente conquistou com a APS, né? E que a gente quer passar aqui para vocês. Então, isso é muito importante. É legal, tem 10 anos de experiência, 15 anos, isso é maravilhoso. Mas se não tem essa mudança de chave, essa mudança de postura, esse comprometimento, não adianta, gente. Não é o técnico que vai te salvar. Então, por isso que a gente fala a realidade. Para quem nos questionou isso. E a segunda parte, né? Com certeza, sim, tu vai conseguir ser um consultor de alimentos. Mas precisa passar por essa base. Que é uma base, né? Sem essa base, não vai ter consultor que se sustente. Então, a base é muito importante. Como quando a gente vai fazer uma plantação, a gente precisa semear a terra, né? A gente precisa cuidar daquela terra. E a gente precisa cuidar do nosso interior também, para que a gente consiga ser o consultor 5K e se desenvolver no mercado. E ano que vem, a gente está preparando uma série de materiais, cursos, todo um auxílio para ajudar vocês a se tornarem consultores 5K. Além, claro, de todas as nossas lives, tudo que a gente já tem colocado aqui. Só com isso, a gente já consegue mudar essa nossa visão, essa nossa percepção de mercado. Com certeza. Isso aí. Perguntas, ninguém colocou sobre inseguranças aqui no nosso chat. Não acredito, ninguém tem insegurança, não posso acreditar nisso. Mas fico feliz. Fico feliz, né? Porque senão ninguém tem insegurança, é porque tá tudo certo. E, gente, não fiquem com vergonha, a gente tá aqui justamente para ajudar vocês. Essa é a nossa missão, é conseguir ajudar a fazer com que mais pessoas que querem ser consultoras se desenvolvam.
e consigam ter mais clientes. Assim a gente vai fazendo com que todo o nosso ambiente se desenvolva, que os negócios se desenvolvam e, consequentemente, a economia como um todo. Então, não fiquem com vergonha. A ideia é ajudar realmente vocês. Sim. Bom, vamos mais uma pergunta enquanto o pessoal não coloca. Acabei de me formar, estou desempregado. Quero ser consultor de alimentos, mas não pode demorar muito. Quanto tempo levaria? Gente, peraí que eu vou olhar na nossa bola de cristal. Brincadeiras à parte, gente. Não existe um tempo exato para... tu vai demorar 5 meses para ser consultor, 2 meses para ser um consultor, tá? Existe pessoa e pessoa. Aquelas pessoas que realmente são comprometidas, que se dedicam, que realmente estão assistindo as nossas lives, que estão buscando experiência com consultoria de alimentos, entre outras coisas. E existem aquelas pessoas que estão esperando o universo conspirar a favor delas para que, né, elas se tornem. Então, primeira coisa é isso, não tem como prever. Não tem. Não tem como prever e vai depender muito da atitude de vocês. Se a atitude for de ficar esperando a oportunidade de bater na porta, vai demorar anos. Talvez nunca chegue, na verdade, se nunca seja um consultor 5K. Mas se a atitude for de buscar realmente o conhecimento, de buscar a experiência, de buscar aprender com quem sabe, vai ser bem mais rápida. Não tem como a gente estimar um tempo, depende das características de vocês. Tem gente mais insegura, tem gente menos, que vai conseguir ir mais rápido. Mas uma coisa é certa, quando a gente tem um método para nos auxiliar, quando a gente tem alguém para nos dizer o que fazer para não errar, com certeza vai ser mais rápido. Isso é fácil. Então, é por isso que é tão importante nos seguir, nos acompanhar, continuar, né, olhando as nossas lives. Ano que vem, como eu comentei, vai ter muitas outras coisas, que é justamente para facilitar o processo. Que a gente brinca, eu e a Caterine, que nós iniciamos e a nossa trajetória foi toda assim, toda irregular, com vários percalços, várias pedras, várias coisas ao longo do caminho. Mas vocês têm uma vantagem, a gente vai encurtar essa trajetória e vai deixar essa trajetória numa linha reta, ou seja, a gente vai tentar mostrar para vocês todos os pontos positivos, negativos, tudo aquilo que vocês não devem fazer, aquilo que vocês devem fazer para se tornar um consultor 5K. Então, segue nos acompanhando que a gente vai te ajudar. E aí, em pouco tempo, tu consegue se transformar nesse consultor 5K. Agora, a atitude, como a Caterine falou, né? A atitude. E assim, gente, não adianta pagar a academia e não ir, né? A barriga de tanquinho, o corpo não aparece só porque a gente paga. A mesma eu coisa... que o diga, hein? Que eu vou, pago e não resolve. A mesma coisa aqui. Não adianta só acompanhar os conteúdos, escrever, achar bonito, achar interessante, não colocar em prática. É a mesma coisa, gente. Então, tudo parte do princípio da atitude de vocês frente a isso. Eu quero realmente ser, vamos lá, mão na massa. Até esses dias, hoje eu acho que foi, eu vi uma postagem que dizia o seguinte, que se a gente quer alcançar sonhos maiores do que a gente já alcançou, a gente precisa aperfeiçoar as nossas habilidades. Porque se fazendo e sabendo o que a gente já sabe, a gente chegou nesse ponto, se a gente quer evoluir mais, a gente precisa aprender coisas diferentes, coisas novas, né? Então pensem em relação a isso, quanto vocês estão dispostos a evoluir, a crescer e a buscar ser um consultor 5K, porque tudo depende dessa atitude de vocês. Com certeza, com certeza. E outra coisa importante, olha só, essa pessoa comentou que está desempregada e quer ser um consultor. Então, olha que oportunidade o universo está te dando para tu te dedicar para isso. Às vezes, o fato de nós estarmos desempregados, de nós tentarmos passar num mestrado, tentarmos passar numa vaga de emprego, a gente não conseguir, é um sinal para que a gente busque novos caminhos. Então, aproveita esse momento que tu está desempregado e se dedica a se tornar um consultor de alimentos 5K. Se dedica ao máximo. E em pouco tempo tu vai conseguir conquistar isso. Daqui a um pouco é um momento realmente específico para tu fazer isso. É uma oportunidade que a vida está te dando para te dedicar. Porque daqui a um pouco, se tu estivesse num emprego, carteira assinada o dia inteiro, tu não ia conseguir se dedicar tanto a se tornar um consultor. E o problema é a solução, gente. Se esse é um problema não ter um emprego, isso é a solução também. Isso é a solução. Depende muito mais do teu olhar frente a isso do que qualquer outra coisa.
O problema ele é a solução, é só enxergar como solução e buscar as oportunidades. Isso aí. Então, oportunidade é o que eu vejo aí no teu desemprego. Vamos lá que em 2022 a gente vai te ajudar a se transformar no consultor 5K, sem dúvida. Bom, olha só, a Mayerlin colocou ali para nós. Eu sou muito segura. Sempre fico com insegurança ao falar ou me relacionar. Não me imagino falando com um cliente. Eu esqueço tudo. Mai, vamos conversar. Seguinte, né? Primeira coisa, Mai. A gente te conhece, tanto eu quanto a Caterine. A gente sabe que tu é uma pessoa super descontraída, uma pessoa comunicativa. A gente conhece todo esse teu lado. Então, tu tem que, daqui um pouco, começar a perceber, a entender, a notar, quem sabe, o que faz tu te sentir insegura. Se é porque tu não sabe muito bem o que tu vai falar, se é com medo do que ele vai falar. Daqui a pouco eu vou me relacionar com o cliente, meu Deus, o que ele vai falar? Será que eu vou falar uma bobagem? Será que é o medo do julgamento? Enfim, analisa primeiro o porquê que tem essa insegurança aí, nesse coraçãozinho. Primeira coisa de tudo é isso. Porque se a gente não sabe, né, da onde que essa insegurança vem, a gente não tem como resolver. E aí, nessa análise também, outra dica é que tu faça uma reflexão para cada ponto dessa insegurança e também já pense em quais atitudes tu vai ter para melhorar essa insegurança. E para cada itemzinho, tu toma uma atitude. Às vezes é só uma prática que a gente precisa. E uma prática sem ser ainda com o cliente também é válido. Às vezes é testar com alguém da família, com um conhecido, pedir para essa pessoa tirar um momento para que tu teste com ele, fale para essa pessoa, para ele te dar um feedback. Porque aí tu vai perdendo um pouquinho esse medo, essa insegurança de falar. Às vezes é só o fato de falar com alguém que não nos conhece. Então, é importante pensar e já tomar atitudes. Já coloca aí na tua listinha de 2022. O que eu vou fazer diferente para diminuir essa minha insegurança? Isso aí. Sabe uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que é bacana compartilhar com vocês? É que eu não tinha uma insegurança, mas eu tinha um pouco de receio. Lá no início, quando eu ia conversar com o cliente. E aí eu aprendi que o cliente, ele é que nem a gente. Ele é que nem a gente. Ele tem inseguranças, ele tem medo, ele tem família, ele tem problema, ele tem alegria. Uma série de coisas. Ah, ele é o dono da empresa? Sim, nós também somos. Vocês também serão. Então, as pessoas que a gente conversa, elas são só pessoas. E às vezes a gente coloca muita pressão na nossa cabeça de que, ai meu Deus, é o dono da empresa. Meu Deus, é o fulano de tal, como é que eu vou conversar com ele? Mas ele é só uma pessoa, com todos os medos, inseguranças e incertezas que nós também temos. Então, a gente levar esse processo de conversar com o cliente ou de se relacionar com as pessoas de uma forma mais leve. Às vezes a gente se pressiona demais e as pessoas são pessoas. Isso é o maior aprendizado que eu tive nos últimos anos, que as pessoas são só pessoas e assim como nós. E por trás do que a gente vê na primeira impressão, né? Existem inúmeras batalhas que aquela pessoa está travando. E às vezes a gente não percebe isso e acha que só a gente é inseguro, só a gente tem medo, só a gente tem essas dificuldades. Mas não, gente. Cada um tem as suas próprias dificuldades. E enxergar o outro como um ser humano e ter empatia e pensar o que está por trás daquilo ali é super importante e também ajuda muito nesses momentos. Isso aí. E Mai, nos acompanha no que vem. A gente tem várias novidades, várias coisas para ajudar vocês a perderem essa insegurança e se transformarem em consultores de alimentos 5K. Imagina aí na Colômbia. Que campo de trabalho que tem aí na Colômbia, hein? Muito grande. Vai ser maravilhoso. Bom, vamos colocando aqui. Adorei que tu compartilhou, Mai. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos colocar... Bom, outra pergunta. Agora a gente saindo do lado pessoal, indo lá pro lado profissional. Gurias, como falar com os funcionários sem parecer grosseiro? A gente falou na última live sobre isso. É um tema que a gente gosta de falar. E acho que vem bem a calhar nessa parte que a gente está falando de pessoas, que a primeira coisa é entender que os funcionários são pessoas, são seres humanos, com sentimentos, com família, com medos, com dores, com tudo que a gente também tem. Essa é a primeira coisa. A gente tem que tratar os colaboradores, os funcionários, como pessoas, seres humanos, com todo o respeito, o carinho e a empatia que nós gostaríamos de ser
tratados. Esse é o primeiro ponto fundamental. Tá? E porque se tu entende isso, como é que tu vai ser grosseiro com uma pessoa sem motivo? Isso é bem importante. Isso é a base da base. Primeiro, entender que são pessoas. E aí, depois, para a gente conversar e falar, de repente é cobrar, chamar a atenção de algum funcionário, a gente precisa entender qual é realmente a causa raiz daquilo. Existem várias causas e a maioria das pessoas encontra causas nos outros e no ambiente como um todo. E vocês, a gente, como profissional, como consultor de alimentos 5K, nós precisamos primeiro entender a causa daquilo. Mas por que aconteceu? Às vezes aquilo aconteceu por um outro motivo. E aí a gente precisa ajustar o motivo anterior. Porque aí não vai acontecer mais aquele detalhe, vocês não vão precisar mais falar com o funcionário. Então é importante entender o contexto geral e evitar a grosseria, evitar quando tem que falar, né? Porque tu já vai ter achado antes disso qual era a causa. E é bem importante que vocês entendam isso e não saiam falando achando que aquilo realmente é o problema. Às vezes aquilo não é o problema. Aquilo ali é só a pontinha. E às vezes até é. Só que ele foi ocasionado por causa de um outro grande problema que o colaborador não tem nada que ver. Às vezes é o dono que não comprou o que precisava, às vezes é o dono que fez algo errado e deu errado lá na ponta, enfim. Então, encontrar esse pontinho é muito importante, né? E tratar todos com muito respeito. Não tem, gente, como ser grosseira, não tem como ser grosseira se a gente entende isso. Porque tu vai ter um diálogo com as pessoas. Não vai ser uma briga, uma discussão, uma cobrança sem necessidade, é um diálogo. Então, se tu é um diálogo, não tem por que ser grosseiro, a não ser que tu seja uma pessoa grosseira, mal educada ou arrogante, coisas do tipo. Aí tu tem que se trabalhar isso em ti para não tratar as pessoas dessa maneira. E não só os colaboradores, né? Qualquer pessoa. E assim não vai ser um consultor 5K, né? Isso não precisa nem falar aqui, né? Não precisa nem falar. Essas atitudes não vai ser um consultor 5K. E outra coisa importante, gente, que a gente já falou em outra live também, é explicar o porquê daquele problema. Por que tu tá falando aquilo para aquela pessoa. Explicar o que aconteceu, qual a forma correta e o que tu espera daquela pessoa. A gente já falou uma live só sobre isso, né? Então quem não viu pode assistir aqui no nosso Instagram que tá salvo. Mas o ponto básico, o princípio básico é entender que é um ser humano. Isso tem que estar na cabeça de vocês. É um ser humano. Independente de qualquer coisa, seres humanos erram, assim como nós. Então, esse é o ponto principal que a gente tem que entender. Isso aí. Ótimo, show. Temos mais uma, temos mais duas. Uma. Primeira coisa. Como lidar com um fornecedor, um único fornecedor de matéria-prima, tá? O único que eu digo na cidade, é o único que tem daquela matéria-prima. Quando a matéria-prima está irregular, o que a gente faz? Complicado, né? Muito complicado. E quando depende do fornecedor, meu Deus do céu. Geralmente, cidades do interior são assim, que são mais distantes, a frequência de logística é menor, entre outros fatores. Primeira coisa de tudo, contatar o fornecedor. E não é contatar o entregador, não é conversar com o entregador. Muitas vezes o entregador ele só está entregando. Ele não tem vínculo com a empresa. Ele tem vínculo com a empresa de transporte que está entregando o produto. Ponto. Liga para o 0800, para o responsável da qualidade, para o gerente, para o diretor, para quem for, na empresa. E explica a situação para eles e relatando quais os danos à saúde do consumidor pode acontecer se for ingerido aquele alimento daquela forma irregular. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque muitas vezes, muitas consultoras nos falam: eu falei com o entregador e não mudou nada. Eu mandei um e-mail para o saque lá da empresa e ninguém me retornou. Tu tem que ligar, contatar. Tu mesmo responsável pelo negócio, né? Sendo consultor, entrar em contato. Porque aí tu vai estar falando com o responsável por aquilo. Ele vai estar ciente de que tu que é responsável está falando sobre aquilo. E formalizar um e-mail depois. Formaliza um e-mail. Oi, fulano. Conforme a gente conversou hoje sobre tais e tais assuntos, sempre formaliza isso. E é bem importante deixar claro que vocês estão comprando um produto
E que a exigência que está sendo feita é o mínimo que se espera, que o produto chegue na qualidade desejada, que chegue na temperatura adequada, que chegue da forma como se espera, como eles prometem. Então não é nada além do que eles devem fazer, é o básico. E às vezes acontecem problemas no meio do caminho e a gente tem que ir lá entrar em contato. Então deixar claro que o que vocês estão exigindo não é nada além do que o básico, do que o necessário. Aí tem outra coisa também. Entrei em contato com eles, solicitei, expliquei para eles que é o mínimo, né, como a Caterine comentou, não resolveu entrar em contato com o órgão que fiscaliza eles. Entrar em contato com o órgão fiscalizador e explicar a situação. Nós compramos matéria-prima de determinado fornecedor, ele é o único fornecedor da cidade, nós já tentamos contatos N vezes, né, com aquele fornecedor e ele não retornou e nós estamos sem saber o que fazer, nós estamos sem saída. Aí o órgão fiscalizador vai lá auditar eles, da forma como tem que auditar. É o correto? Não, é o limite que a gente chega. A gente não quer chegar nesse limite com o fornecedor, mas às vezes é o necessário. É isso aí. Tem situações que a gente tem que saber como agir, né? E às vezes a gente não sabe porque é a primeira vez que acontece. Então, quando isso acontecer, situações como essa que nos mandaram a pergunta no direct e outras situações, mandem pra gente. Porque com 7 anos de trabalho aí, a gente com certeza já deve ter vivido algo parecido. E aí facilita para vocês. Facilita bastante. Que nem semana passada, fui receber uma mercadoria de um frigorífico e o entregador, que é da empresa, que saiu lá do frigorífico, de bermuda, havaianas, regata, e um monte de colar e um boné. E eu conversei com ele e disse, escuta aqui, só me diz uma coisinha. O mapa não tá fiscalizando vocês? Tá, sim, claro que tá, imagina. Tá tudo certinho. Eu disse, mas e como que o mapa te liberou sair de havaianas e bermuda lá do frigorífico? Pois é, tu vê, né? Tá muito calor, daí eu troquei de roupa no carro. Então, gente, a gente tem que dialogar, porque senão, né? Eu disse, bom, então a próxima vez tu troca de roupa antes de chegar aqui, né? Porque não tem como te receber de bermuda e havaianas no meio de um frigorífico. Né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, porque essas situações elas acabam acontecendo. Se voltar a se repetir, aí a gente toma essas medidas mais drásticas que a gente não gosta de tomar, mas às vezes é necessário. Temos mais perguntas, Natália? Pessoal, temos mais uma. Aqui. Temos mais uma. Vai lá. Como argumentar com um advogado que eu, como nutricionista, posso ser uma responsável técnica? Gente, argumentando com a lei. Porque se tu entrar em contato com o CRN, que é o Conselho Regional de Nutrição, com o CRQ, que é o que rege a tecnologia de alimentos, e com o CREA, que é o da Caterine da Engenharia, eles vão passar uma listagem de todas as funções que a gente pode exercer. Ponto. O advogado ele não tem que concordar ou discordar, gente. Tá ali, ó, que o tecnólogo de alimentos ele pode exercer essas atividades. O engenheiro de alimentos pode exercer essas atividades. Quem é o advogado para discordar do nosso conselho que rege o nosso curso? E além disso, pessoal, bem importante nessa situação foi também uma questão de que um determinado conselho estava exigindo um profissional registrado no conselho. Por exemplo, a empresa ela faz uma fabricação de pães, exemplo, tá? E aí o conselho de CRQ, conselho de química, pediu que tivesse um profissional vinculado ao CRQ como responsável técnico. Mas é que não é um pedido, isso a gente tem que entender, não é um pedido, é porque existe uma lei que rege por trás disso que diz que empresas que trabalham com esse KNAI, com essa classificação de atividades, com esse tipo de produção, precisam de um profissional registrado no CRQ. E aí não tem muito o que a gente argumentar, por mais que, teoricamente, a profissão tenha as características que precisam, né, para fazer um controle de qualidade, é uma exigência de uma lei que nós, meros mortais, não vamos conseguir mudar. Não neste momento, talvez, né? Então, é bem importante entender quais são essas atividades e quais são essas
classificações que os conselhos exigem das empresas. Se não for isso, não tem, não é advogado, não tem, gente. Se não estiver dentro dessas especificações, tá tudo certo. Então, entra sempre em contato com o teu conselho para entender aonde que tu pode atuar, onde que é obrigatório, onde que é opcional, entre outras coisas. Oi.